Meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. Sintamos a sua presença amiga, o seu amparo, a sua bondade. Compreendamos, acima de tudo, que não estamos sós, que os espíritos amigos estão nos guiando, nos orientando e, acima de tudo, velando por nós, pedindo a Deus que nos ampare as nossas rogativas e nos traga, acima de tudo, a sua paz. Como sempre fazemos toda segunda-feira, levamos para vocês um vídeo sobre o estudo do Evangelho. Atividade essa vinculada ao CEPAG, Centro Espírita Pedro Apóstolo de Jesus. Hoje, mais uma vez, vamos nos reunir para refletir o Evangelho. O tema de estudo de hoje será Missão dos Profetas. Um tema bem interessante que é muito pertinente para os momentos atuais, compreendendo qual é a função real nos tempos odiernos do profeta. Quem são os profetas dentro desse contexto, evidentemente. Como sempre fazemos, então, vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Deus, querido Jesus, queridos amigos espirituais, mentores do movimento espírita do estado do Ceará, mentores do nosso centro espírita, Pedro Apóstolo de Jesus. Pedimos a vós por vossa presença amiga e a vossa orientação, nos dando a assistência necessária e orientação no estudo de hoje que iremos realizar. Que a tua paz, a vossa paz, esteja conosco. Assim seja. Enfim, meus irmãos, como sempre fazemos, a nossa prece, que dá abertura, traz o amparo dos bons espíritos de Deus e de Jesus, tão essenciais para as nossas vidas. Vamos então começar a leitura do Evangelho, mas antes de fazer a leitura do Evangelho, vamos fazer a leitura da mensagem que eu sempre destaco para iniciarmos o nosso estudo. A mensagem de hoje se chama Impaciência, do livro Paciência do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. Sempre que se te faça possível, pede aos céus te fortaleça com a paciência para que não se te dificulte o caminho para a frente. A impaciência não te servirá em circunstância alguma. Ao invés disso, a precipitação te criará obstáculos de que não necessitas. Se te aborreces por doença, seja em ti mesmo ou em pessoa querida, semelhante atitude apenas te agravará a situação, aumentando os tropeços em que porventura te encontres. Se pretendes a obtenção de trabalho profissional, a impaciência te fará um candidato indesejável aos olhos daqueles que te prometem auxílio. Se isso te acontece por desacertos na intimidade familiar, nada conseguirás daqueles que mais amas, senão inquietudes e dificuldades em derredor de ti. Se almejas melhoria ou promoção no lugar em que estiveres, a impaciência se te erguerá por empecilho à realização dos desejos mais razoáveis e mais justos. Se te revelas nesse tipo de intemperança mental, nessa ou naquela fila de pessoas que aspiram a adquirir qualquer recurso dos mais simples, talvez te transformes em motivação pela delinquência. Em qualquer agitação exterior, mantenha a serenidade necessária para que não destruas a formação do auxílio que já estará na direção do teu próprio endereço. Nas horas atormentadas da vida, age com paciência e tolerância. A paz em ti será paz nos outros. E todos nós, seja aqui ou além, necessitamos de paz a fim de viver fazendo melhor. Sorri, ainda quando as dificuldades nos sitiem por todos os lados. Pois bem, sejamos pacientes, sejamos tolerantes, suportemos os momentos em que estamos vivendo. Não são momentos fáceis,
mas temos que ter confiança em Deus e com paciência e humildade conseguiremos. Vamos então para o estudo de hoje. Como eu disse, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, e o tema de estudo hoje é um tema curto, missão dos profetas. O que diz o Evangelho então? É comum atribuir-se aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição passam a ter o mesmo significado. No sentido evangélico, a palavra profeta tem um sentido mais amplo. Disse de todo enviado de Deus, com missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. O homem pode, então, ser profeta sem fazer profecias. Esta era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Eis porque, quando foi levado Jesus, foi levado perante o sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos que estavam reunidos lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza e diz quem foi que te bateu. Chacoalhando, com Jesus nesse caso. Entretanto, é certo que houve profetas que tinham previsão do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Como as suas previsões aconteceram, o dom de adivinhar o futuro foi visto como um dos atributos da qualidade de profeta. Bom, meus irmãos, como o próprio Evangelho nos diz, o sentido evangélico da palavra, da palavra profeta, que está no Evangelho, é um pouco mais amplo. E são pessoas, com base no Evangelho, enviados de Deus, com a missão de orientar, de instruir os homens. E aí eu me recorro, então, ao Evangelho. Qual é a missão, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, se não seja nos orientar, nos guiar? Que não seja de nos trazer à luz dos ensinamentos evangélicos de Jesus. Que não seja seguir o grande exemplo de Cristo, o guia da humanidade, o verdadeiro mestre divino e amigo de todas as horas. Ser profeta nos tempos odiernos nada mais é do que ser um verdadeiro seguidor da palavra de Deus, no sentido de fazer o bem sem olhar a quem, de dar um amparo, de dar um consolo, uma palavra amiga, de não desamparar nos momentos de dificuldade o irmão que necessita, de compreender as fragilidades do outro, de ser indulgente, de não julgar, de não jogar a pedra no telhado de alguém, visto que nenhum de nós está livre de ter um telhado de vidro. O grande milagre das profecias de Deus nada mais é de que a grande transformação moral que nós devemos fazer em nós mesmos. Não somos profetas como nos tempos remotos, antigos, onde teve o profeta Samuel, profeta Eli, onde Caifás, citado nesse texto, se sentia que era o sumo sacerdote, por isso que Jesus incomodou tanto, porque Jesus veio transformar a forma de se relacionar com os problemas daquela época e a relação com o outro, porque Jesus não explorou a bondade do homem, Jesus não explorou a confiança que as pessoas tinham nele. Jesus, muito pelo contrário, defendeu a raça humana, defendeu os homens. Ele foi um verdadeiro profeta porque ele era a plena virtude. E ele não se aproveitou
dos benefícios materiais que ofereceram para ele. Ele soube usar isso como instrumento para ajudar o próximo. Jesus foi a humildade em pessoa. Jesus foi o verdadeiro instrumento da paz e do amor. Fato este que Caifás na época não se fez, não era. Então aí que estava a grande diferença. E ainda teve a humildade para aceitar tudo que lhe fizeram sem achar ruim, sem comprometer o seu propósito maior, que era de servir ao Pai. E aí eu me lembro um pouco da história do profeta Samuel, que foi chamado várias vezes por Deus e achava que estava sendo chamado pelo seu orientador, o sacerdote Eli. Quando ia dormir, ouviu a voz de Deus. Um anjo de luz, emissário de Deus, que transmitia a mensagem de Deus para ele. E dizia: Samuel, Samuel. E Samuel foi perguntar a Eli: Senhor, estou aqui. E Eli disse: não, vá dormir, eu não disse nada. Mais uma vez aconteceu: Samuel, Samuel. E lá foi falar com Eli e nada. Foi quando Eli percebeu então que era Deus transmitindo uma mensagem para Samuel. E foi quando ele disse: agora deite, e quando o Senhor falar, diga a ele que está à disposição dele. Então Samuel ficou em oração, resignado, deitou. E quando deitou, ouviu mais uma vez o chamado de Deus: Samuel, Samuel. E Samuel, resignado, como verdadeiro servidor de Deus, respondeu: Senhor, fala que o teu servo ouve. Samuel foi um grande servidor de Deus. Antecedeu a vinda de Jesus, assim como Moisés, assim como Abraão. Ajudou muitas pessoas com as suas palavras amigas, com as suas orientações evangélicas. Ajudou inclusive Eli, que tinha uma família difícil, seus filhos não eram muito virtuosos. E a grande revelação de Deus tinha a ver naquela época com relação à família de Eli. Está lá no Velho Testamento. Enfim, meus irmãos, servir a Deus é a grande profecia. Ser profeta nos tempos atuais é servir a Deus através do próximo. Necessariamente não com um pedaço de pão, mas com boas palavras, com orientações, com carinho, com afeto, com respeito, com indulgência, com paciência, como na mensagem do Emmanuel. Sejamos pacientes, sejamos mais amor. Distribuamos então as verdadeiras palavras do Evangelho de Jesus. Amai ao teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o teu coração. Amai também ao teu próximo como a ti mesmo. Amemo-nos uns aos outros, meus irmãos. Nesse momento de pandemia em que estamos vivendo, nós temos que nos amar mais, compreender as dificuldades uns dos outros, nos unirmos com um propósito só de estarmos próximos de Deus, em oração, em resignação, mas acima de tudo, se cuidar. Vamos ter paciência, porque tudo isso vai passar e lá na frente veremos que sobrevivemos a essa pandemia. Não só como matéria, mas acima de tudo como espíritos. Porque o que a matéria faz, o espírito sofre, se não faz bem feito. Mas o que a matéria faz bem feito, o espírito fica feliz. A felicidade futura que Jesus nos prometeu. Porque ele disse que o reino dele não é desse mundo.
o mundo que ele nunca deixou de ter contato. O mundo dos espíritos é o verdadeiro reino. Sejamos pacientes, sejamos profetas do amor de Deus e continuemos firmes, com fé em Deus. Vamos fazer a nossa prece. Te agradecemos, Senhor Deus, por mais esse encontro contigo através da orientação do Evangelho de Jesus. Dai-nos a tua paz, o teu amor, a tua bondade. Guia-nos, Senhor Deus, pelos caminhos do bem. Ilumina os nossos irmãos que estão necessitados do teu amparo nesse momento, hospitalizados. Ilumina todo aquele que necessita do teu amparo, do teu amor, Senhor Jesus. Tu que és o médico dos médicos, vai em cada hospital e espalha o milagre da saúde, alcançando cada coração necessitado, cada mente sofrida, cada ser desamparado. Cura aquele que necessita da cura do corpo físico, mas acima de tudo, cura o espírito, para que não sofra as consequências do hoje. Senhor Jesus, tem piedade de nós. E se um dia, Senhor Jesus, na condição de servidores de Ti, no caminho para o bem, um dia tiveres que nos chamar assim como Samuel foi chamado, ao ouvir o nosso nome, possamos dizer assim como o profeta Samuel: eis-me aqui, Senhor, que o teu servo te ouve. Que a tua paz, divino amigo, divino Mestre Jesus, permaneça conosco. Dai-nos saúde, dai-nos paz, dai-nos tranquilidade, dai-nos resignação e força, que não percamos jamais a esperança. Sê conosco, Senhor Jesus. Pois bem, meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça conosco e que Ele esteja nesse momento no seu lar, levando saúde, tranquilidade, serenidade. Que ilumine aqueles que você nesse momento orou, que a pessoa seja atendida, socorrida por Jesus e por todos os bons espíritos. Fiquemos todos na certeza de dias felizes que logo virão. Obrigado pela sua companhia. Muita paz.